Seja bem-vindo ao Radar Odivelas. O vereador do partido Chega, Fernando Pedroso, numa grande entrevista ao Notícias LX, fez um balanço dos primeiros 150 dias de mandato como vereador sem pelouro. A entrevista foca vários temas. Uma oposição condicionada, mas ativa. Com o PSD subjugado ao PS e maioria sem contraditório. Dóssiês críticos como Mosteiro, nova esquadra da PSP e promessas adiadas. Habitação, segurança e imigração estão no topo das preocupações. Problemas do cotidiano tais como lixo, os CIMAR e serviços urbanos. Fiscalidade e dimensão da máquina municipal. Tudo isto num mandato ainda no início. As imagens que se seguem foram gentilmente cedidas ao Radar Odivelas pelo Diário Regional da Grande Lisboa, Notícias LX. Muito boa tarde, Fernando Pedroso. Fernando Pedroso, que é vereador eleito pelo Chega nesta Câmara Municipal de Odivelas, é o nosso convidado de hoje aqui no Notícias LX e vamos perguntar-lhe sobre diversos setores da Câmara, as suas impressões, até porque é o primeiro mandato que faz como vereador, não é verdade? E, portanto, passados estes praticamente 150 dias de tomada de posse, há com certeza hoje uma maior consciência do estado do município, porque há uma altura neste município em que se faz um debate sobre o estado do município e nós vamos aqui um pouco, digamos, falar sobre esse estado do município, claro, e obviamente na perspectiva de um vereador da oposição. Fernando Pedroso, quando foi eleito, portanto, em outubro, quando tomou posse e começou-se a perceber do estado, o tal estado do município, e de todas, digamos, toda aquela máquina, porque as pessoas que estão de fora, por vezes, talvez não se apercebam, mas há toda uma máquina burocrática e há todo um know-how que o Fernando Pedroso teve que adquirir e teve que como se diz, teve que investir nesse conhecimento. Esta pergunta é só uma pergunta quase filosófica. Era assim que esperava que fossem as funções de um vereador, independentemente de ter ou não ter pelouros, mas quando entrou para a Câmara, eleito, os primeiros dias, era assim que esperava ter uma estrutura de governança local? Muito bem, António. Muito obrigado por este convite. É um prazer estar aqui a ser entrevistado por si, pelo Notícias LX e enaltecer o serviço público que o Notícias LX, liderado pelo António, pelo António Tavares, presta ao Conselho, e neste caso é ao Conselho de Odivelas, porque a comunicação social local presta um serviço público muito importante em termos locais e, portanto, para nós é muito gratificante e colaboraremos sempre que necessário com Notícias LX. Relativamente à pergunta que fez, vamos lá ver, eu já tinha alguma experiência na Assembleia Municipal, mas na Câmara, obviamente, que é diferente. O que eu verifico é que é uma máquina pesada, os assuntos são lentos, a solução é lenta e o trabalho que nós fazemos enquanto vereadores da oposição está muito condicionado pela agenda política que o Presidente da Câmara implementa e agenda de 15 em 15 dias. Eu diria que é um pouco decepcionante, muitas vezes, a dificuldade que nós temos em introduzir temas para resolver os problemas da população, porque não temos capacidade de agendar os assuntos sem a devida autorização do Portanto, a agenda é marcada pelo Presidente da Câmara. Presidente da Câmara eleito. É, pelo Presidente da Câmara. A nossa estratégia tem sido, nos PAODs, no período antes da ordem do dia, introduzir os temas, porque temos feito algumas visitas em Odivelas. Há imensas pessoas, há uma grande ânsia em Odivelas de contactar a oposição. A única oposição que existe em Odivelas é o Chega. Já vamos falar nisso. As pessoas contactam-nos
E nós tomamos a devida nota, tiramos falamos com as pessoas, tiramos fotografias, fazemos um diagnóstico da situação e apresentamos o assunto à Câmara. Hoje, até por sinal, houve uma reunião da Câmara e um dos assuntos que levámos foi um mal-estar que existe nas populações, por exemplo, no bairro da Codivela. E então nós fizemos um diagnóstico e hoje o Presidente da Câmara até nos pediu para nós enviarmos a documentação que estávamos a manusear na nossa bancada, pediu-nos para enviar e eu espero que o Presidente da Câmara tome algumas medidas relativamente ao que nós estávamos a dizer. Isto quer dizer o quê? O que eu quero dizer às populações é que, apesar de sermos oposição, apesar de não termos um pluro atribuído, isso não invalida que as populações falem connosco, porque nós apresentaremos os problemas na Câmara, no tal PAOD, que é o período antes da ordem do dia, e começamos a fazer pressão junto do Executivo, junto do Presidente e dos vereadores que têm pluro, no sentido da resolução dos problemas. Até porque eles muitas vezes não estão a par desses problemas, não é? Às vezes não estão a par e há uma coisa que me parece genuína. Muitas vezes eles dizem, indiquem-nos essa situação, deem-nos indicação do que estão a dizer e nós fazemos sempre isso com todo o gosto, porque a nós o que nos interessa é a resolução do problema das pessoas, dos problemas. E melhorar a qualidade de vida das pessoas no concreto, não é? Claro. No concreto, ali no dia-a-dia. A máquina administrativa, se bem percebo, é uma máquina administrativa pesada porque os protocolos que estão estabelecidos são pesados. Não tem a ver com ser pessoa X ou Y, é os protocolos que estão implementados é que são pesados, é isso? São os protocolos que são pesados e também a natureza, para ser totalmente honesto, é a natureza do direito administrativo versus direito privado. Vamos lá ver, o direito administrativo, o poder político só pode fazer aquilo que está estipulado, com determinadas regras. É muito importante isso que o Fernando está a dizer. É muito importante e, portanto, não se pode fugir, só se pode fazer o que está permitido. E no direito privado, como sabemos, podemos fazer tudo, numa empresa podemos fazer tudo, só não podemos fazer o que é proibido. E que está na lei. É ao contrário. Aqui é ao contrário. Portanto, essa é talvez a grande dificuldade e às vezes é difícil de atuar por causa desse sentido. Há um pormenor que, por acaso não, porque eu tento saber, que funciona muito bem, segundo o que me dizem, num determinado aspecto, não é na totalidade, mas uma certa transparência de processos no urbanismo. Em relação a outros municípios aqui mais à volta, há alguns automatismos na Câmara de Odivelas, no que toca ao urbanismo, que noutras câmaras aqui à volta não acontece. É um aspecto positivo. O Fernando Pedroso nota isso? Noto que a Câmara de Odivelas tem, de facto, esses procedimentos mais informatizados. É possível saber o estado em que os processos estão. Isso é muito importante. Isso é, de facto, um avanço significativo e não é para parar. Quer dizer, esse tipo de situações tem o nosso apoio. Exato. Apesar de sermos oposição. Quanto mais transparência. Aliás, eu devo dizer que hoje tivemos uma reunião de Câmara. Havia 10 pontos de agenda, votámos um contra, já vou falar no assunto, porque quando os assuntos são de gestão corrente, sim, de questões que não têm implicações políticas, obviamente nós não estamos ali a fazer oposição por estar. Estamos a defender por ser do contra, estamos a defender os interesses da população e votamos a favor. Eu até diria que a maior parte das coisas temos votado a favor, embora tenhamos votado contra em matérias políticas e em matérias estratégicas com as quais não concordamos. Agora, a gestão corrente, isso normalmente votamos a favor. Houve algo que o tenha chocado ou surpreendido negativamente quando começou a analisar os dossiês municipais? Porque nós temos desde a cultura, lá está o urbanismo, a ação social, portanto são vários dossiês. Houve algum particularmente que o chocou quando analisou? Há vários processos. Há um que me choca, já desde os tempos da Assembleia Municipal.
Nós temos um monumento nacional em Odivelas, que é o Mosteiro de Odivelas. É monumento nacional desde 1910, creio. E somos dos poucos que temos um rei aqui. E temos um rei sepultado, que é o rei Dom Dinis. E não é um rei qualquer. Não é um rei qualquer, desde logo porque é o fundador da língua portuguesa. Exatamente. Até ao reinado século XIII. Dom Dinis foi muito Dom Dinis. importante, sim. Até ao reinado de Dom Dinis, os documentos de Estado, Portugal já existia como Estado no tempo do Dom Dinis. Sim. Os documentos de Estado eram redigidos em latim. E ele obrigou os documentos de Estado a serem redigidos em português. Portanto, é de facto, além de ser um grande trovador, poeta, portanto, o rei Dom Dinis é o fundador, digamos assim, oficial da língua portuguesa. Sim. E, portanto, está sepultado em Odivelas. O que é que me espanta? Espanta-me que a Câmara Municipal de Odivelas aceitou recuperar um monumento nacional que é da responsabilidade do Estado. É da responsabilidade do Estado. A Câmara está-se a substituir ao Estado e teve um compromisso de pagar 16 milhões de euros para recuperar o mosteiro, além de, desde janeiro de 2019, estar a pagar uma renda de 23.800 euros. E em quanto é que isso já vai? Vai em cerca de 2 milhões de euros de rendas. 2 milhões de rendas, mais o investimento. Mais o investimento. Mas o problema é esse. É que nós temos perguntado ao Presidente da Câmara, eu tenho perguntado ao Presidente da Câmara, qual é o montante já investido na recuperação do mosteiro. E só me estou a referir ao mosteiro propriamente, não é aqueles anexos. Não é aos anexos. E o Presidente diz que não sabe, não dá o valor, que provavelmente vai ser um valor superior. Já me disse que tinha que falar com o Governo e que provavelmente nos próximos tempos ia falar com o Governo sobre a forma. Até aquilo que se percebe é a forma da Câmara de Odivelas ser ressarcida dos gastos que está a fazer. Portanto, isto é, de facto, esta ânsia da Câmara Municipal de se querer substituir a um governo na altura do PS e agora está com um encargo tremendo porque há ali problemas estruturais que têm que ser resolvidos e a Câmara está a pagar. Portanto, este dinheiro que está a ser gasto não está a ser gasto nas necessidades básicas do Conselho. Sim. Portanto, é para lhe dar um exemplo, é um dossiê que nos preocupa imenso e que mereceria outra atenção. Outro aspecto, só para dar mais um exemplo, é a esquadra da PSP. A esquadra da PSP de Odivelas. De Odivelas, a esquadra na Ribeirada. É um processo que já vem desde 2009. Aquilo em princípio é uma divisão. É a tal divisão. É um processo que já vem de 2009. Em 2009 houve eleições autárquicas, foi uma promessa autárquica. 2021 foi uma promessa autárquica. 2025 é uma promessa autárquica. As obras ainda não começaram. E, portanto, eu prevejo que, se calhar, em 2029 vai ser outra promessa autárquica. São tudo dossiês complicados. Sim. Em que a Câmara Municipal de Odivelas, o Executivo do PS, no fundo este Executivo é o anterior Executivo. A Câmara de Odivelas, o Presidente Hugo Martins e os seus companhões de ruta socialistas utilizam estes temas como campanha eleitoral. E, portanto, o que eu quero chamar a atenção das pessoas é para terem atenção às promessas do Partido Socialista. Quer dizer, porque estão permanentemente a querer enganar o eleitorado com propostas que sabem muitas vezes que não vão ser cumpridas, nomeadamente, olha, o metro, a linha violeta é outro dossiê. Enfim, aí a Câmara, aí a culpa da Câmara... Acho que ainda vai ser promessa para 2029. Vai ser promessa para 2029. A culpa da Câmara é, de facto, estar a prometer aquilo que não deve, não pode prometer. Até porque não é decisão sua, não está dependente do governo. É evidente. Ora bem, em relação às eleições, porque nós temos agora uma gestão que é partilhada, é uma coligação, digamos, entre o PS e o PSD, esta governação em parceria, não é? Em relação ao Executivo Municipal, esta coligação, no seu entender,
na prática, na ação política, no Executivo, traduz-se em uma maior pluralidade ou é tipo uma maioria confortável que evita o escrutínio? Há uma coisa que eu lhe vou dizer, uma excelente pergunta. Não é uma maioria para uma maior pluralidade. Nada disso. Pronto. Okay. Não é de certeza absoluta e não é de uma forma bem assumida pelo Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, quando estávamos a discutir o orçamento para 2026, que o Chega, lá está um dos documentos estratégicos que o Chega votou contra, obviamente, depois já explicarei porquê, mas quando estávamos a discutir o orçamento para 2026, o Presidente Hugo Martins, do PS, disse que este era um orçamento de continuidade. E disse, e repetiu várias vezes, um orçamento de continuidade. E o PSD estava sentado ao lado do PS a apoiar um orçamento de continuidade. Um orçamento de continuidade que o PSD tinha vindo a criticar nos anos anteriores. E na campanha eleitoral? E na campanha eleitoral que havia os cartões vermelhos, de cartão vermelho, em que o PSD, o Marco Pina, apresentava o cartão vermelho ao PS, Hugo Martins. Portanto, esta maioria, de facto, foi uma subjugação do PSD ao PS. O PS perdeu a maioria absoluta, precisava de mais um vereador. Não é novidade em Odivelas. Não é? Precisava de mais um vereador para fazer maioria absoluta e, portanto, entre o Presidente e os vereadores com ploro, que eram 6, passaram a 7. Portanto, tem mais uma despesa de mais um vereador a tempo inteiro. O Marco Pina, que era o candidato do PSD, não aceitou fazer parte do Executivo, está sentado com ploro, está sentado no Executivo, mas não tem ploro. Não tem ploro. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que o PSD subjugou os seus valores para fazer parte do Executivo, para dar, digamos, para distribuir plouros, para distribuir lugares por dois vereadores. O que se lamenta profundamente. Os vereadores e os assessores, que cada um E tem. os assessores. O que se lamenta profundamente, porque os valores aqui estão em primeiro lugar. E é uma pena, eu devo dizer isto como um militante da direita. Eu, antes de ser militante do Chega, era um militante da direita, não é? Sempre fui um homem de direita, aliás, também. Há muitos anos também passei pelo PSD. Portanto, eu sempre fui um homem de direita e lamento ver o PSD na situação atual, em que está sentado num Executivo e até numa Assembleia Municipal a votar propostas do PS, que anteriormente tinha votado contra e agora até tem que votar a favor. Isso deve ter feito parte do acordo, não é? Mas completamente sem voz ativa, sem qualquer atividade a assinar por baixo. Aliás, até há um exemplo, quando nós estivemos a discutir as questões no orçamento dos impostos, foi engraçado ver o PSD a votar a favor do IMI familiar, por exemplo, uma questão técnica do IMI familiar, quando no mandato anterior votou contra e agora uma situação exatamente igual votou a favor. Votou a favor porquê? Porque tem que se subjugar ao PS. Portanto, é uma pena que o PSD perca... Porque nós estamos a perder uma oportunidade em Odivelas. O povo de Odivelas, há uma coisa que fez. Não quis o PS a governar sozinho. Por isso é que não lhe deu a maioria absoluta. Uhum. Mas o PSD está a atuar de forma a que o PS governe sozinho. Portanto, isso é um logro ao eleitorado, a situação que se verifica em Odivelas. Lamentavelmente. Voltamos à questão do direito de oposição. O Fernando Pedroso sente que esse direito de oposição em Odivelas é respeitado. Há pouco eu quis perceber quase que sim,
pensa que é respeitado o direito da oposição? Eu diria que não. Eu diria que não. Porque, vamos lá ver, nós temos aqui um instrumento que é a situação da reunião do direito da oposição. O que é isto da reunião do direito da oposição? Os partidos políticos que não têm que têm assento no Executivo, mas que não têm valor atribuído, portanto não têm voz ativa, digamos, na execução das políticas, têm uma reunião no final do ano com o Presidente de Câmara, no sentido de apresentarem as suas propostas para o ano seguinte. Do orçamento. Do orçamento, para essas situações. E o que é que aconteceu este ano? O orçamento já estava feito. Quando nós fomos convocados para essa reunião, foram 2 ou 3 dias, e é mesmo assim como eu lhe estou a dizer, 2 ou 3 dias antes da reunião da apresentação na Câmara do orçamento. Ora, portanto, se fosse genuíno dar voz à oposição, se fosse genuíno, obviamente, contributos, isso teria sido feito com mais antecedência, com mais tempo, e não foi. Portanto, eu diria que não. Nós não, a oposição não é considerada. Nós hoje, até pela primeira vez, fizemos isso hoje, apresentámos uma proposta, olha, relativamente à comunicação social local, apresentámos uma proposta no sentido de agendar uma proposta que nós temos para ser discutida na Câmara e apresentámos isso ao Presidente da Câmara e vamos ver como é que decorre. Para nós isto até é um teste para ver em futuros casos como é que a situação corre. Porque temos várias propostas para apresentar e que gostávamos que fossem discutidas na Câmara de Odivelas. E que, se o Presidente da Câmara não permitir, porque é um poder dele, o Presidente da Câmara e aquela maioria que o suporta, PSD e PS, se não agendarem as nossas propostas, obviamente nós estamos limitados a apresentar os assuntos na tal período antes da ordem do dia, que não faz força de lei, digamos assim, e, portanto, diminui um bocadinho a nossa atividade. Nós temos várias propostas a fazer, nomeadamente sobre a Polícia Municipal, é um caso, sobre um corpo de guardas noturnos é outro, até sobre a videovigilância, portanto, são tudo temas relativos, estou a falar da segurança, que nós gostaríamos de ver discutidos no Executivo Municipal, mas esta maioria, PS-PSD, se quiser e se entender, boicota a inclusão destes temas na agenda da reunião e não serão discutidos. Obviamente nós podemos sempre debatê-los no PAOD, mas não obrigamos a uma decisão, digamos, em concreto. E é um debate sobre aquilo? E ao debate, obviamente. Ok. Vamos ter que começar a ficar mais sintéticos. Em Odivelas tem havido, há pouco falámos disso, um grande crescimento urbanístico. Na sua opinião, este crescimento está a ser planeado ou é simplesmente acompanhado? É simplesmente acompanhado, não é planeado, acompanhado com interesse. Com interesse, acompanhado com interesse. E o interesse qual é? O interesse é o aumento das receitas do IMI. Isso, do IMI e do IMT. Porque isso para nós é claro, porque as receitas fiscais estão sempre a aumentar. Mesmo quando a Câmara faz uma redução do IMI, as receitas fiscais aumentam sempre. E as receitas fiscais, para este ano, até vão, com a redução do IMI de 0,01, até vão aumentar 4%. Portanto, As receitas aumentam? As receitas aumentam. Há mais gente a vir para alcançar. A habitação, a política habitacional, não é? Que foi a pergunta que fez, não é programada, é um interesse. É um interesse. Mas há decisões que levantam dúvidas quanto ao interesse público? É isso que está a querer dizer? Há decisões
que se têm apenas em conta a receita do IMI porque não salvaguardam o interesse público? Não, sabe porquê? Estamos a construir, inclusivamente, em zonas de leite cheia. Leite cheia, quer dizer, o interesse público aqui está completamente prejudicado. Depois há aqui um outro aspecto que é o seguinte: a Câmara continua a comprar habitações e prédios para habitação social. Aquilo que eles chamam habitação a preços apoiados. Habitação a preços apoiados é habitação social, em que as rendas às vezes são de 5 euros, 10 euros, 15 euros. Esse tipo de habitação social, a preços apoiados, que é assim tecnicamente que se diz, nós temos dito na Câmara, não. Nós entendemos que a Câmara Municipal de Odivelas tem habitação, e já dissemos isso em vários, é um dos assuntos também estratégicos e políticos em que votamos contra, já entendemos, já dissemos que somos contra. Não queremos esse tipo de habitação em Odivelas. Há suficiente habitação social entre a Câmara e o IRU, como sabemos, tem muita habitação social suficiente. O que a Câmara tem que investir é habitação a preços acessíveis. Para quem? Para a classe média, para pessoas que trabalham, que se esforçam, que pagam impostos e que não conseguem, e para jovens, por exemplo, a início de vida, e que não conseguem pagar as suas casas ou comprar casa em Odivelas. É que corremos um risco, António. Um destes dias, em Odivelas, só temos as pessoas pobres dos bairros sociais e as pessoas muito ricas que podem pagar as suas casas. E a classe média? E as pessoas de rendimentos intermédios? Como é que é? Portanto, a Câmara tem que mudar o paradigma da política habitacional da construção aqui em Odivelas. Vamos continuar a tentar acelerar. No seu entender, quais são os 3 maiores problemas estruturais de Odivelas? Os 3 maiores. Os 3 maiores. Um deles já falei, que é a questão da habitação. O outro também, a segurança, se calhar. É a segurança e um outro tema é a imigração. A imigração, eu vou falar isto com algum cuidado, porque o Chega, contrariamente àquilo que se diz em termos nacionais, não é contra a imigração. O que o Chega é contra a imigração descontrolada e ilegal. Bom, vamos lá ver. Esse aqui em Odivelas é um problema grave, porque cerca de 21% da população de Odivelas, 21%, é população estrangeira legalizada. E não estou a considerar a população não legalizada, ilegal, que sabemos que é muito elevada em Odivelas. Portanto, esta situação cria já grandes problemas aqui no concelho, porque há bairros, principalmente os bairros antigos, e nós verificamos isso durante a campanha eleitoral, e estamos a verificar agora também, quando visitamos a Codivela, esses bairros estão a perder a sua identidade cultural de Odivelas. Quer dizer... Isso também acontece em Lisboa, com a Alfama, com aqueles bairros populares que já não são. E pouco se fala português já nesses sítios. Pouco se fala português. Aliás, por exemplo, na Avenida Dom Dinis, que é uma avenida paradigmática, das mais importantes aqui em Odivelas, há pessoas que nos disseram que já não vão ao café a determinadas horas do dia, ali às 5, 6 da tarde, porque às portas dos cafés, juntam-se umas comunidades e as pessoas têm medo, principalmente as pessoas mais velhas, quer dizer, e não respeitam nada, nem respeitam ninguém, esse tipo de situações. Muitas dessas pessoas têm os seus hábitos culturais que não coincidem com os hábitos culturais que nós temos e isso gera aqui problemas gravíssimos e, portanto, nós temos que ter algum cuidado. As juntas de freguesia de Odivelas estavam a passar atestados de residência para habitações. Nós já temos denunciado essa situação. E ainda agora, quando visitámos o bairro da Codivela, houve uma munícipe que nos disse e até nos indicou o andar, que havia ali aquele andar estava alugado para 20 e tal pessoas. E o que é que acontece?
o uso dos elevadores intensivo Pois. Sim. rebenta com os elevadores. As pessoas rebentam com as portas de entrada, porque alguns esquecem-se das chaves. Porque aquilo é um ponto de passagem, não têm cuidado nenhum com esse património. Arrombam as portas para entrar, as portas, no fundo, dos prédios. E isso está a causar graves problemas, principalmente. Mas o que é que às a Câmara pessoas. diz disso? A Câmara diz que, quando é de habitações, ainda hoje nos disse que não pode atuar. Vamos lá ver. A Câmara, é evidente, não pode entrar dentro de uma casa de uma pessoa, mas há formas de atuar. Há formas de atuar. Há formas de atuar, principalmente quando há uma denúncia, quando as pessoas do prédio dizem que moram ali 20 e tal pessoas, há questões de saúde pública. Sim, sim. E há outro tipo de questões, e, portanto, a Câmara pode perfeitamente fazer e não passar, as juntas de freguesia não passarem os atestados de residência, que são... Os Estados Unidos davam um programa. Davam um programa. Olha, quando estávamos em campanha eleitoral, houve uma pessoa que nos disse, um carteiro, que veio ter connosco e disse-nos, olha, eu, um dia destes, na mesma morada aqui em Odivelas, entreguei 20 e tal cartas, para a mesma morada, e os nomes não eram portugueses. E o que é que a Junta de Freguesia de Odivelas E era sempre da mesma... O que é que a Junta de Freguesia de Odivelas diz disso? Pois, o que é que Controla, diz? não controla? Não controla. Para uma mesma morada? Não, obviamente não controlam. Ok. Qual é o tipo de queixas queixas ou preocupações ou percepções que com mais frequência vos chegam? Vocês, portanto, são os únicos vereadores da oposição, portanto, qual é o tipo de queixas que mais frequentemente vocês recebem? Olha, queixas, tem a ver com a recolha de lixo, a recolha dos resíduos sólidos do lixo, os caixotes com lixo em demasia, as ruas esburacadas, os passeios por tratar, ervas, a questão dos imigrantes. Digamos que essa é a grande fatias. A grande queixa que nós sentimos das populações. Realmente, os CIMAR, que é quem faz a recolha de lixo aqui no nosso concelho, faz em Odivelas. Faz em Loures? Em Loures, aqui em Loures. É um serviço intermunicipalizado que tem comissários políticos. Aquilo na gestão. Os CIMAR necessitavam, e nós temos vindo a defender isso, e já dissemos isso também em reunião de Câmara, necessitavam de uma gestão profissional, de gestores, digamos, capazes de dar uma volta aos CIMAR, porque não é só na recolha de lixo que eles falham. E falham muito. Repara, um dia destes, o Presidente da Câmara dizia-nos que só tinha 11 viaturas para recolha de lixo. Em 11 viaturas, 5 estavam no estaleiro por questões de manutenção. O que é 40 e tal % dos equipamentos. E depois não puderam recolher o lixo. Por outro lado, apanhou também os feriados do Carnaval. Pois. E então, nessa altura, não houve recolha de lixo. Eu acabei por dizer, quer dizer, os médicos, os polícias, e há determinado tipo de profissões, não é? Os motoristas dos transportes públicos. Há uma panóplia de profissões que, pelo serviço que prestam, pelo serviço público que prestam, não podem estar isentos de trabalhar só porque há um carnaval. Quer dizer, é preciso... porque Loures, nem era Odivelas, Loures tem uma grande tradição no carnaval. E as populações... Eu vou dizer aqui um palavrão, se me permite, e as populações que se lixem, ficam com o lixo à porta. Isso não é... Mas aí tem que se estudar as soluções que compatibilizem as duas coisas, não é? Exatamente. A tradição e a necessidade de limpeza. E a necessidade de limpeza. Mas ainda sobre o CIMAR, há uma coisa que as populações aqui de Odivelas têm que saber. As perdas de água nos CIMAR, a água não faturada que os CIMAR compram à EPAL, depois de ser distribuída, tem 30% de perdas. Ou seja, por ano, os CIMAR
que tem prejuízos acumulados de 11, 12 milhões de euros nos últimos anos, perde de faturação cerca de 6 milhões de euros. À volta de 6 milhões de euros de água não faturada. E essa água não faturada de 6 milhões de euros, o que é que, para cobrir prejuízos, depois vai-se refletir no preço da água. Portanto, as populações... por isso é que nós dizemos que o CIMAR, que é uma empresa dependente da Câmara, tem que ter uma gestão profissional e não comissários políticos. Pessoas que querem fazer carreira política e passam por CIMAR. Não pode ser. Fernando Pedroso, se tivesse de apontar uma mudança urgente, mesmo urgente, que deveria acontecer na gestão municipal, qual seria? Na gestão municipal... Olha, essa pergunta é interessante porque nós defendemos isso no nosso programa eleitoral. Contrariamente ao que dizem, nós não temos nada, mas nada mesmo, contra os funcionários municipais, contra as pessoas que trabalham na Câmara. Porque até temos uma ideia que muitos dos funcionários, eu diria que a maioria dos funcionários da Câmara são competentes. Mas nós estamos convencidos de outra coisa. Nós estamos convencidos que são o número suficiente. São mais que suficientes. Vamos lá ver. Eu penso que a Câmara poderia fazer o trabalho que faz com menos funcionários. Com menos funcionários, menos técnicos. Porque também já nos apercebemos, e não estou a tirar a competência a muitos deles, que muitos deles têm alguma ligação partidária, digamos assim, isso é notório e evidente. Pelo menos ali ao nível... Porque muitos dos assessores, e até muitos dos vereadores, o lugar de recuo deles é a própria Câmara. São funcionários da Câmara. Portanto, uma medida que nós implementaríamos a esse nível era, por cada funcionário, por cada 2 funcionários que se reformem, a nossa ideia, se estivéssemos a gerir a Câmara, era fazer substituições só por uma pessoa. Nós temos que ter uma medida no sentido de diminuir o número de funcionários da Câmara, até para ela funcionar melhor. Porque quando temos muitos níveis muitos parceiros, muitos níveis, agora consulta aquele departamento, depois o outro, muitos circuitos, dilui a responsabilidade, dificulta a decisão. Portanto, o que nós gostaríamos de fazer, se tivéssemos tido a oportunidade para o fazer, era diminuir, digamos, o número de intervenientes no processo de decisão. Fernando Pedroso, daqui a 4 anos, o que é que terá que ter mudado em Odivelas para que este mandato não seja considerado perdido? Estes 4 anos. Pois, estes 4 anos. Para não ser em tempo perdido, o que é que deveria de mudar? Eu vou responder não na perspectiva do Chega, nem na perspectiva do PS, nem do PSD, mas na perspectiva dos municípios de Odivelas, porque, no fundo, é para eles que nós trabalhamos todos. Há uma coisa que eu achava que era possível fazer. Desde logo, uma diminuição do peso fiscal que as pessoas têm que suportar. O orçamento da Câmara de Odivelas é de 200 e poucos milhões, logo ali ao princípio, 201 ou 202 milhões de euros. Uma diminuição do peso fiscal, nomeadamente no IMI, para o mínimo legal, e da taxa variável do IRS, representariam devolver a totalidade da taxa de IRS aos municípios de Odivelas, a totalidade. A Câmara de Lisboa faz isso. A Câmara de Lisboa devolve a totalidade. Colocar o IMI nos mínimos legais representa 15 milhões de euros, que é perfeitamente acomodado, 15 milhões de euros, num orçamento tão grande, 210 milhões de euros, ou 200 e poucos milhões, é perfeitamente acomodado se fizermos isso ao longo do mandato. Isso seria muito importante
Outro aspecto, também muito importante, é a videovigilância. O PS está a governar Odivelas há 27 anos. Há 27 anos que o PS está no poder. Em 27 anos não temos uma única câmara de videovigilância em Odivelas. Não há. Não há. O Presidente da Câmara tem dito que são processos burocráticos, são processos morosos, mas em 27 anos não tem uma coisa. O Presidente, praticamente o PS é sempre o mesmo. O PS é que eles não concordam com a videovigilância. E também se atrasaram no processo, agora estão lá a fazer algumas coisas à pressa. Uma outra situação em que nós evoluímos, evoluímos, é a Polícia Municipal. Eu penso que é, de facto, importante, até por este sentimento de insegurança que a população de Odivelas vive, embora a Polícia Municipal não tenha poderes de órgão de polícia de investigação criminal, órgão de polícia criminal, apesar de tudo, é uma tranquilidade, algumas coisas que eles podem fazer, algum poder de dissuasão criminal e, portanto, também é uma área em que nós gostaríamos de... E podem também libertar a PSP Sim. de determinadas tarefas. Exatamente. Outra questão que nós também gostaríamos de ver é a política de imigração. A política de imigração, quando se diz que uma Câmara não tem ação na política de imigração, é evidente que a política de imigração tem que ser decidida pelo governo. Mas há situações em que as câmaras podem atuar. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós temos, e isso tem que acabar, espero que no fim do mandato nós temos armazéns, nós temos garagens, nós temos lojas do comércio tradicional de Odivelas, que se está a perder, em que esses comerciantes muitas vezes estão a perder clientes. Estão a perder clientes não é porque querem, é porque as condições adjacentes não permitem. Estão a perder clientes e o que é que fazem? Alugam essas instalações para dormitórios clandestinos, em que são 20, 30 pessoas. Nós temos que acabar com essa situação também em Odivelas. Voltar ao comércio tradicional que existia em Odivelas, de qualidade, com produtos portugueses, de acordo com a nossa matriz cultural. Nós hoje, em Odivelas, às vezes queremos ir a um restaurante. Não é que alguns restaurantes sejam... Alguns restaurantes que não obedecem à nossa cultura, que a comida seja má, eu não estou a dizer isso, não é a nossa tradição. E, portanto, hoje em dia começa a ser difícil encontrar restaurantes para um português habituado a um determinado tipo de alimentação frequentar. Portanto, nós temos que... Mediterrânica, exatamente. Nós temos que voltar a essa tradição. Depois há uma outra coisa, que eu gostava de ver Odivelas sem frutarias e barbearias, porta sim, quer dizer, é uma coisa que não geridas por pessoas que não são portugueses, quer dizer, não é xenofobia, mas é retornar aos valores que nós tínhamos aqui em Odivelas. E, portanto, esse tipo de situações são, para nós, são muito importantes e são situações que têm que ser resolvidas durante este mandato. Há, por exemplo, um pormenor que eu não sei se da vossa parte já foi assunto na Câmara, mas ali quem chega ao Estreitinho, quem está a dirigir para o Dom Dinis, quem vem de Canessas e está a dirigir ali para o lado de Dom Dinis. Ali à esquerda há uma série de habitações abandonadas, mas que foram ocupadas. Como é que a Câmara vê essa situação? Isso já foi tema de conversa? Esse caso concreto, não sei se já foi termo, porventura foi, mas está-me a alertar para isso e vai ser com certeza. Ali há uma certa insegurança de tal maneira que as pessoas têm medo de deixar o carro ali. Pois, exatamente. Mas isso, lá está, é o problema da segurança. Quer dizer, quando nós temos aqui em Odivelas, no metro
no metro do senhor roubado, quando nós temos no parque de estacionamento, durante o dia, roubos de catalisadores, em que as pessoas estão a olhar e os ladrões, digamos, os criminosos, continuam a roubar a atividade e até filmam e eles não ligam nenhuma. O que é que isto acontece? Acontece que o sentimento de impunidade está instalado aqui em Odivelas. Completamente instalado. E, ouça, hoje em Odivelas, quando nós circulamos por Odivelas, verificamos em todos os bairros, hoje, na Avenida Dom Dinis, no início da Avenida Dom Dinis, naquela zona em que só tem um sentido, não sei se está a ver onde é que é. Sei, é da rotunda para a frente. Da rotunda para a frente, logo aí no início, o que é que aconteceu? Estava uma caminhonete da Carris Metropolitana a descer passageiros e estavam carros em segunda fila. Quer dizer, é uma via só de um sentido. Já estão viaturas em segunda fila. Hoje em dia, em Odivelas... A PSP não... Hoje em dia, em Odivelas, qualquer pessoa faz o que quer. Mas esse tal sentimento de impunidade aqui é o mais visível ainda. Exatamente. É carros estacionados nas passadeiras, os peões também que atravessam fora das passadeiras e não são multados, porque há multas estabelecidas para isso. Há um caso que já é muito antigo em Odivelas, por exemplo, as placas triangulares, que já deviam ter sido substituídas, porque as placas têm que ser contornadas dando a esquerda à placa. Exatamente. E a maior parte das pessoas está habituada antigamente em que... E não só contentes com isso. Há placas triangulares onde está assinalado no chão que qualquer um dos lados tem 2 sentidos. Ora, isto induz para já induz ao erro que depois, caso haja um acidente, quem é que vai pagar? Exatamente. A Câmara é envolvida nisso. Mas deixe-me só dizer sobre este sentimento de impunidade, apesar de nós ainda não termos, e vai ser interessante verificar qual vai ser a posição do Executivo da Câmara, porque o PS é contra a Polícia Municipal e o PSD, aqui em Odivelas, e o PSD é a favor. Quando nós apresentarmos a proposta, vamos ver qual vai ser a posição. Mas o PS em Louros já tem Polícia Municipal, mas aqui em Odivelas com muitas vantagens. Até em termos de custos, porque, por exemplo, os eventos que se realizam, em vez de ter PSP que tem que ser paga, é a Polícia Municipal que faz o policiamento dos eventos. Acho que, às vezes, diga. Mas apesar de não ter a Polícia Municipal, temos os serviços de fiscalização. Passam multas. Pois passam, têm poder, pelo menos neste tipo de regulação. Essa parte não... Mas eles não... ninguém os vê. Quer dizer, esta situação, se as pessoas soubessem em Odivelas, para acabar com este sentimento de impunidade em situações muito mais fáceis de controlar, nomeadamente o trânsito e o estacionamento em segunda fila, às vezes o trânsito está completamente parado e pessoas paradas em segunda fila. Mas um dia temos que fazer aqui um debate sobre a Polícia Municipal, porque embora, há uma questão muito prática que é a Polícia Municipal pode intervir em casos de flagrante, não é? Em casos de flagrante pode deter as pessoas até à chegada. Ora, por exemplo, se alguém está a roubar um catalisador, pode ser detido até à chegada da PSP. Por exemplo, não é? Por exemplo, sim. Fernando Pedroso, estamos a chegar ao fim. De qualquer maneira, queria deixar um último minuto ou 2 para dizer algo que não coube aqui no debate. Há um aspecto para nós muito importante, que é a questão fiscal. Há uma coisa que nos preocupa muito. Odivelas criou agora, porque legalmente é permitido, as zonas de pressão urbanística. Zonas de pressão urbanística. E nessas zonas de pressão urbanística, o IMI que os odivelenses pagam, pode ser, nos apartamentos que tiverem devolutos há mais de um ano, o IMI, anualmente, pode ser aumentado até chegar a um máximo de 6% do valor do imóvel. Certo. Nós percebemos que numa altura em que há falta de habitação, que alguma coisa tem que ser feita no sentido de fomentar o aluguer dessas habitações. Mas há aqui um aspecto. Não pode ser à custa
de aumentar o IMI para 6%, no limite até ao máximo de 20 vezes o valor atual. O valor atual é 0,30, o mínimo, 20 vezes é 6%. Porque nós temos pessoas que podem ter apartamentos em Odivelas, podem estar na terra deles, quer dizer, no norte ou no sul ou no Alentejo, seja onde for, e que têm aqui os apartamentos à espera de serem dados a filhos, de serem dados a netos. Enfim, podem pessoas estar imigrantes, podem estar emigradas, emigradas na Europa, seja onde for, e podem querer vir a Lisboa uma vez ou outra, e, portanto, não pode ser este tipo de situações. Isto é um esbulho fiscal completo. Nós temos vindo a votar contra este tipo de situações porque nos parece uma ofensa a quem trabalhou a vida inteira e que conserva o seu património e que depois é honorado fiscalmente com esse património. Uma outra coisa, só para terminar então, António, é as pessoas mais idosas, os reformados de baixo valor. Nós sabemos que existem imensos reformados com pensões muito 390 euros. Muito reduzidas e que têm um déficit têm as suas casas degradadas, sem aquecimento, sem vidros, sem vidros adequados para proteção do calor e do frio, com pobreza energética, assim que é o palavrão agora técnico sobre isso, e, portanto, nós também gostaríamos que a Câmara de Odivelas, e vamos fazer pressão nesse sentido e fazer propostas, para fazer um programa de recuperação das habitações para pessoas que trabalharam toda a vida, reformados, que têm reformas muito baixas e que merecem agora, no fim da vida, ter algum apoio para a recuperação. Aquelas que têm, por exemplo, tarifa social, é porque logo à partida estão identificados. Estão identificados. Isso é necessário, porque senão caímos no risco daquilo que eu já disse durante este programa, que é termos qualquer dia habitação social em Odivelas e pessoas muito ricas. E a classe média desaparece completamente. E que é uma tendência que já se está a verificar neste concelho. E ainda mais, é chegarmos à Alfama, como é hoje, e ao Diudu. Exatamente. Ao Diudu. Ok. Fernando Pedroso, foi um gosto. Esperamos voltar aqui, porque matéria há muita. Matéria há muita. Eu sei que tinha aí muita coisa. Poderíamos falar, mas o tempo tem os seus limites. Havemos de ter outras oportunidades. E então, debruçarmos sobre estes problemas, até porque o mandato ainda só agora começou. Exatamente. Ok. Muito obrigado, Fernando Pedroso. Obrigada por assistir ao Radar Odivelas. Voltaremos em breve.